Desde a entrada do pecado no mundo, sempre aqueles que buscaram fazer o que é correto foram perseguidos. Abel foi o primeiro exemplo disto. Ao Caim perceber que ele estava errado e ao contrastar suas atitudes com as de seu irmão, movido pela inveja e desprezo, buscou silenciar aquele que fazia evidentes seus próprios pecados. Isto continuou durante o Antigo Testamento com as perseguições aos servos de Deus, aqueles que faziam soar a trombeta com mensagens de repreensão às eminentes transgressões. Durante toda a sua vida, Jesus Cristo suportou afrontas, escárnios e perseguições por chamar o pecado pelo nome e declarar-se Filho de Deus. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, apedrejado em 34 d.C., na cidade de Jerusalém. Os mestres da lei não lhe deram ouvidos, mesmo ele citando os profetas e embasando suas crenças na palavra de Deus. Ao verem a glória divinal irradiada em seu rosto, perderam o domínio de si mesmos e buscaram despedaçá-lo. Todos os 12 discípulos de Jesus tiveram mortes trágicas, com exceção de João. O primeiro discípulo a ser morto foi Tiago, filho de Zebedeu, em 45 d.C., morto em Jerusalém à espada. Tomé foi morto na Índia, transpassado por uma lança. Filipe veio até a região da Frígia, nessa cidade chamada Hierápolis, onde ele pregou e foi capturado pelos Ebonitas, um povo pagão. O amarraram uma coluna pelo pescoço e o apedrejaram até a morte. Ele está enterrado nessa cidade juntamente com suas 2 filhas. Tiago, filho de Alfeu, aos 96 anos de idade, foi levado pelos escribas e fariseus ao pináculo do templo para que renunciasse à sua fé. Mas, ao contrário do esperado, confessou que Jesus é Filho unigênito que está sentado à destra de Deus. Ele foi lançado do alto, porém não morreu. Tentaram então matá-lo, apedrejando-o. Sendo que nada daquilo o matara, com suas pernas quebradas, tentou ajoelhar-se e orou a Deus pedindo perdão por seus perseguidores. Finalmente, um dos presentes bateu com um pau em sua cabeça e pôs fim a seu sofrimento. Barnabé, ao se dirigir a Chipre para fortalecer seus irmãos, foi torturado, amarrado pelo pescoço e arrastado para fora da cidade, onde foi queimado. Isto foi antes do início da primeira perseguição pagã. Marcos, o evangelista, após pregar por toda a África, se estabeleceu aqui em Alexandria, segundo a sugestão de Pedro para que fosse para o Egito. Durante a festa de Pentecostes, Marcos foi preso pelos sacerdotes pagãos, foi atado a ganchos e amarrado em cordas, e o seu corpo puxado por todas as ruas da cidade até ter sua carne dilacerada. Os expectantes puderam presenciar a fidelidade desse santo. Muitos cristãos, vendo o testemunho de Marcos, também trilharam o sangrento caminho do martírio. Lucas foi enforcado numa árvore por sacerdotes idólatras na Grécia. Mateus foi morto na Etiópia, imolado com uma alabarda. Matias foi apedrejado e decapitado em Jerusalém. André e Judas Tadeu, crucificados em Edessa. Bartolomeu foi açoitado e crucificado na Índia, país onde ele traduziu para a língua nativa o Evangelho de São Mateus. Simão Zelote foi crucificado na Grã-Bretanha. Pedro, por ordem do imperador Nero, foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, julgando-se indigno de ser crucificado na mesma posição de Jesus. Ele tinha cerca de 70 anos de idade. Paulo foi decapitado na cidade de Roma por ordem do imperador Nero em 69 d.C., mesmo ano da morte de Pedro, segundo historiadores. Tanto Van Braght no livro Espelho dos Mártires, quanto John Foxe no livro dos Mártires, eles dividem as perseguições em 10 grandes períodos, iniciando no ano 66 d.C. com Nero, passando por implacáveis imperadores,
até o ano 313 d.C., com a conversão de Constantino, o qual assinou o Decreto de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos. A primeira perseguição geral aos cristãos teve início em 66 d.C., durante o governo de Nero. Este imperador tinha sede por sangue, torturas e todo tipo de crueldade. Dentre tantas atrocidades cometidas por esse psicopata, citamos apenas o envenenamento de seu filho Britânicos, o assassinato de sua própria mãe, abrindo-lhe o ventre para ver de onde saíra, como também o assassinato de sua linda esposa por ser ela estéril. Certa ocasião, ao tentar reproduzir o incêndio de Troia, mandou pôr fogo na cidade de Roma. Assistiu ao espetáculo do alto de uma torre cantando: "Troia pegou fogo!". Ao perceber a revolta do povo contra esse ato, culpou os cristãos pelo feito. Começou então uma caça imediata aos crentes em Jesus em Roma, seguida pelos demais países sob domínio do Império Romano. A morte desses santos destinava-se ao divertimento do povo. Alguns eram vestidos com peles de animais e soltos às feras, alguns crucificados, outros amarrados em postes para iluminar espetáculos e estradas, tornando-se lamparinas vivas. Os apóstolos, discípulos e demais contemporâneos de Jesus foram vítimas das duas primeiras perseguições. Foi na segunda perseguição, ocorrida no governo de Domiciano, iniciada no ano 81 d.C., que Timóteo, o qual havia se tornado bispo aqui da cidade de Éfeso, foi martirizado por denunciar a idolatria. Foi espancado de tal modo que morreu após 2 dias. Foi também durante esse período que o apóstolo João foi lançado no caldeirão de óleo. Porém, para o espanto de todas as pessoas que estavam ali presentes, ele não sofreu dano algum. Temeroso do que essa repercussão pudesse causar, Domiciano mandou que exilassem João na ilha de Patmos. Após a morte do imperador, ele foi trazido para cá, em Éfeso, onde, após ser trazido, segundo relatos, ele foi envenenado, porém, segundo a promessa bíblica, não lhe causou mal algum. João morreu com cerca de 90 anos aqui na cidade de Éfeso. Na carta à igreja de Pérgamo, escrita por João em Apocalipse 2, 12 e 13, diz assim: Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas foi a única pessoa mencionada em uma das cartas do Apocalipse, recebendo menção positiva de Deus, e ele foi uma testemunha ocular de Jesus. Nessa fase das perseguições, ele preferiu provar a morte do que desonrar ao seu Criador. Segundo historiadores, por ordem de Domiciano, ele foi trazido até o templo de Ártemis ou Diana, aqui de Pérgamo, e foi queimado dentro de um boi incandescente. O próprio Jesus fez questão de mencionar o nome deste santo. Que privilégio! Imperador por imperador foi assumindo o governo do Império Romano, uns com mais impiedade do que outros, dando assim sequência às demais perseguições. Todas as pestes, fomes, terremotos que afligiam algumas das províncias de Roma eram atribuídas aos cristãos, os quais recebiam o martírio com grande dignidade. Não eram raras as histórias de situações sobrenaturais aos cristãos durante seu martírio. Há relatos de diversas situações em que cristãos não eram consumidos pelas chamas do fogo, também não raras vezes em que feras recusavam atacá-los enquanto expostos na arena. Muitos destes piedosos homens não sentiam a dor das torturas
e outros ainda, ao serem lançados às águas com pesadas pedras atadas ao pescoço, continuavam flutuando e admoestando o povo. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus em Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por que alguns cristãos escapavam das torturas e outros não? É uma pergunta que não temos a resposta. Deus o sabe. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, cumpre-nos estar prontos e preparados para aquilo pelo qual Deus tem nos designado, se preciso for. É possível que alguns desçam à sepultura respirando tal paz a qual os mártires desciam, que isso impacte os corações dos espectadores, assim como é possível também que o milagre de livramento dado por Deus cause o mesmo impacto. Certo é, no entanto, que de modo ou de outro, nosso testemunho servirá para que o Espírito do Senhor sensibilize mais sinceros à verdade. Enquanto Deus faz a parte dele, que façamos a nossa, dizendo como Paulo: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Segundo Brach, a África e a Alexandria podiam ser chamadas escolas dos mártires, pois era costume nessa cidade fazer com que os cristãos fossem atados a animais e arrastados por todas as ruas da cidade, tendo assim o seu sangue espalhado pelo caminho. Segundo Nicéferos, seria tão fácil contar a quantidade de mártires como contar a areia do mar. Durante as perseguições que se seguiram, as mais atrozes execuções continuaram. Não havia clemência para senhoras idosas, jovens e crianças. Muitos eram ungidos com mel de abelha e colocados na terra, no sol quente, para que moscas e outros insetos lhes ferroassem até finalmente morrerem. Outros postos em sacos de couro com escorpiões e serpentes e lançados ao mar. Muitos foram crucificados no Monte Ararat, coroados com espinhos e traspassados com lanças à semelhança de Cristo. Aqui nós podemos ver alguns instrumentos de tortura utilizados pelo Império Romano para martirizar os cristãos. Nós temos um rolo, uma roda com alguns espinhos, temos uns chinelos com espinhos também, outras partes para tirar a pele das pessoas. Podemos ver também aqui uma cruz, os cravos utilizados para perfurar, esse instrumento que servia para arrancar os dentes das pessoas, ou até as unhas também, coroa de espinhos, uma bola de ferro. E também nós vemos correntes com que eles amarravam as pessoas no pescoço. Pode-se dizer que não havia limites para tamanha malignidade de ideias e o próprio Satanás sugeria torturas. Historiadores afirmam que generais e poderosos daquela época competiam entre si para ver quem inventava e inovava as torturas mais atrozes e cruéis. Essa foi a Idade das Trevas. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Essas palavras retratam muito bem a história dos cristãos primitivos. Por exemplo, os cristãos que buscaram abrigo na região da Capadócia viviam em gigantescas cidades subterrâneas junto com seus rebanhos. Dividiam seus pertences com seus irmãos
e não raro passavam meses sem ver a luz do sol. Posto que privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo o lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não proferiam queixa alguma. Com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a privação e angústia. A perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Não foi apenas na Capadócia que os cristãos buscaram refúgio subterrâneo. Sobre a cidade de Roma, há caminhos quilométricos escavados no subsolo chamados de catacumbas, os quais foram utilizados como templos e túmulos. A igreja primitiva dessa cidade poderia bem ser chamada de Igreja das Catacumbas. Neste local foram enterrados os corpos martirizados de tantos santos que sofreram por amor de Cristo. Após matar seu sogro, Maximiliano, Constantino se autodeclarou imperador do Ocidente. No entanto, precisava destronar Magêncio para completo domínio do território romano. Em 312 d.C., na etapa final de seu avanço militar, por volta do meio-dia, ele viu o sinal de uma cruz acima do sol, onde estava escrito: "Com este sinal vencerás". A história conta que, num sonho, Cristo lhe falava para construir uma arma militar em forma de cruz para proteger de seus inimigos na batalha. Impressionado com a experiência sobrenatural, ele fez conforme a revelação e, como resultado, seu exército venceu. Acreditando sua vitória a Deus, Constantino converteu-se ao cristianismo. A sorte dos cristãos começaria a mudar. Constantino iniciou um sincretismo religioso, pegando parte da religião pagã, o mitraísmo, e incluindo práticas cristãs da época. O sábado, antes guardado pelos cristãos, foi substituído pelo domingo, o dia do Deus Sol, a quem adoravam. Os apóstolos e mártires tornaram-se santos, sendo venerados através de orações e velas queimadas a imagens de madeira e pedra, à semelhança àquelas feitas para adoração pagã de outrora. Pouco a pouco, a religião primitiva foi sendo corrompida e aqueles que não aceitaram as mudanças passaram a ser perseguidos pelos antigos irmãos cristãos. Disputas de poder entre a própria igreja tornaram-se comuns e a forma de resolver tais conflitos era, em sua maioria das vezes, pela espada. Um exemplo da mudança de reação dos cristãos foi quando o filho de Constantino enviou seu general para destituir o bispo de Constantinopla. A turba formada pelos membros da igreja foi tão grande que à noite eles foram até os aposentos onde se encontrava Hermógenes, o general. Eles o arrastaram pela cidade, colocaram fogo na casa e lá o açoitaram até a morte. Essa era uma reação agora normal da igreja do quarto século. O cristianismo havia mudado. Apesar de mudanças de atitude e doutrina estarem tomando frente na liderança da igreja, os cristãos fiéis permaneceram firmes pela verdade, não baixando a norma religiosa e aceitando métodos mundanos de administração ou evangelismo. O resultado inevitável da escolha de irem contra os ditames da igreja foi a perseguição e martírio, pois, obviamente, aqueles que iam contra a voz de Deus na terra eram hereges e precisavam ser silenciados. Inúmeros foram os mártires que, assim como João Batista, não tiveram medo de chamar o pecado pelo nome
E assim como esse precursor de Jesus Cristo, eles selaram a vida com o próprio sangue. Essas histórias desses mártires nos trazem exemplos muito importantes para nós de resiliência e força que nós sabemos que nós precisaremos, porque nos últimos dias, como a Bíblia fala, nós seremos perseguidos mais do que nunca antes. Nos próximos episódios, nós ouviremos histórias e relatos desses mártires e como eles sofreram por amor de Cristo e se tornaram vencedores. Não perca os próximos capítulos.